Bem-vindos, muito boa noite a todos, meus amigos, minhas amigas, minha gente querida. Vamos começar com o livro Agenda Cristã, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. A mensagem é: ajude sempre. Não pronuncie mais palavras contra o deserto. Auxilie a cavar um poço sob a areia escaldante. Bom, contra o deserto não adianta falar nada, né? Nem mais nem boas palavras. O deserto é seco. A gente tem que chegar lá no íntimo da pessoa, né, que é o deserto, que representa o deserto, para conseguir ajudar. Um pouco difícil, né? Mas com carinho, com amor, com tranquilidade, paz, a gente chega lá. No Livro dos Espíritos, é a última pergunta agora daquele item Sorte das Crianças Depois da Morte. Kardec pergunta: por que tão frequentemente a vida se interrompe na infância? A curta direção da vida da criança pode representar para o espírito que a animava o complemento de existência precedente interrompida antes do momento em que deveria terminar. Sua morte também, não raro, constitui provação ou expiação para os pais. É verdade, né? Ou porque foi interrompida, ou por doença, ou por qualquer outro evento. Muitos espíritos retornam a esse mundo material apenas para terminar aquilo que ficou pendente. E os pais têm a sua provação nessa história. Mas Kardec continua. Ele pergunta assim: o que acontece ao espírito de uma criança que morre pequenina? Recomeça outra existência. E para finalizar, Kardec faz uma nota aqui, explicando tudo. Se o homem tivesse uma única existência e, ao se extinguir, sua sorte ficasse decidida para a eternidade, qual seria o mérito de metade do gênero humano que morre na infância para gozar sem esforços da felicidade eterna, e com que direito se acharia isenta das condições às vezes tão duras a que se vê submetida a outra metade? Semelhante ordem de coisas não corresponderia à justiça de Deus. Com a reencarnação, a igualdade é real para todos. O futuro a todos toca sem exceção e sem favor para quem quer que seja. Os retardatários só de si mesmo podem se queixar. Forçoso é que o homem tenha o merecimento de seus atos, como tem deles a responsabilidade. Aliás, não é racional se considerar a infância como um estado normal de inocência. Não se vê em crianças dotadas dos piores instintos, numa idade em que ainda nenhuma influência pode ter tido a educação? Algumas não há que parecem trazer do berço a astúcia, a felonia, a perfídia, até pendor para o roubo e para o assassinato, não obstante os bons exemplos de que tem de todos os lados. A lei civil as absolve de seus crimes, porque diz que elas obraram sem discernimento. A lei tem razão, porque de fato elas obram mais por instinto do que por intenção.
de onde, porém, provirão instintos tão diversos em crianças da mesma idade, educadas em condições idênticas e sujeitas às mesmas influências, de onde vem a perversidade precoce, senão da inferioridade do espírito, uma vez que a educação em nada contribuiu para isso. As que se revelam viciosas é porque seus espíritos progrediram muito pouco. Sofrem, então, por efeito dessa falta de progresso, as consequências não dos atos que praticam na infância, mas dos de suas existências anteriores. Assim é que a lei é uma só para todos e que todos são atingidos pela justiça de Deus. É isso. Vamos então para o Evangelho segundo o Espiritismo, que também é uma nota de Kardec, finalizando sobre o duelo, que nós lemos várias mensagens da parte de instruções dos espíritos. E Kardec diz assim: os duelos vão se tornando cada vez mais raros e de tempos em tempos. Se alguns de tão dolorosos exemplos se dão, o número deles não se pode comparar com os que ocorriam outrora. Antigamente, um homem não saía de casa sem prever um encontro, pelo que tomava sempre as precauções necessárias. Um sinal característico dos costumes do tempo e dos povos se nos depara no porte habitual, ostensivo ou oculto de armas ofensivas ou defensivas. A abolição de semelhante uso demonstra o abrandamento de costumes e é curioso acompanhar-lhes a gradação, desde a época em que os cavaleiros só cavalgavam bardados de ferro e armados de lança, até a em que uma simples espada à cinta constituía mais um adorno e um acessório do brasão do que uma arma de agressão. Outro indício da modificação dos costumes está em que outrora os combates singulares se empenhavam em plena rua, diante da turba que se afastava para deixar livre o campo aos combatentes, ao passo que estes hoje se ocultam. Presentemente, a morte de um homem é acontecimento que causa emoção, enquanto noutros tempos ninguém dava atenção a isso. O Espiritismo apagará esses últimos vestígios de barbárie, incutindo nos homens o espírito de caridade e de fraternidade. E é isso. Que seja assim e que todas as religiões cultivem esse caráter, né? Vamos terminar então as nossas leituras com o livro Canteiro de Ideias, e a frase de hoje é de Meimei. É também um livro psicografado por Chico Xavier. Se cair em algum erro, levante-se e corrija com bondade o que a vida pede que retifique. Se parou de servir, recomece. Guarde, sobretudo, a certeza de que ninguém encontra a verdadeira felicidade sem Deus.